Você já deve ter visto tabela periódica na escola, mas se eu te disser que dá para criar uma tabela periódica só com HTML, CSS e o JavaScript? Bom, eu sou o Olavo e hoje a gente vai desenvolver uma tabela periódica direto no navegador. No final, a gente vai ter um layout 100% interativo e você vai poder estilizar da forma que você preferir. Sem mais enrolações, bora codar. Bom, galera, eu já peguei aqui uma tabela periódica de exemplo, só para mostrar a lógica do que eu vou pensar na hora que eu for começar a desenvolver. Então, vocês conseguem ver aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou contar como se fossem 10 linhas aqui de elementos, tá bom? Uma sendo vazia, mas fica mais fácil na hora de fazer a separação. Então, vamos fazer 10 linhas. O que eu vou pensar lá dentro do VS Code? Que cada linha dessa vai ser uma div. Então, a gente vai ter 10 divs e dentro de cada div a gente tem os elementos presentes na linha. Então, vou dar o exemplo da primeira linha, ou seja, a nossa primeira div vai ter o hidrogênio e vai ter o hélio. Entendeu? E assim sucessivamente. Beleza? Bora começar a desenvolver então. E uma coisa muito importante também, porque eu comecei por aqui e eu não tô falando de estilo agora, nem nada do tipo. Porque para vocês que já desenvolvem ou não, é muito importante saber que o que importa realmente é a estrutura. A parte de estilização, ela não é fundamental na hora de desenvolver. Porque se a gente tiver uma estrutura falha, independentemente da forma que você for estilizar, não vai fazer sentido e pode acabar quebrando o código, etc. Então, uma vez feita, você estiliza da forma que você quiser. Dentro aqui do VS Code, isso aqui é só uma extensão do Copilot, que ele ajuda a preencher código, etc. Mas enfim, já cria seu projeto, já coloca o nome dele aí certinho. Vamos criar as pastas. Eu vou criar a pasta de HTML mesmo. Na verdade, vou criar só de script. Eu acho que a gente não vai chegar a usar JavaScript nesse projeto, mas no finalzinho eu comento sobre. Vou criar a página de aqui fora. Vou criar a página de styles. E por último vou criar o index.html. Beleza. Aqui no index.html, como que vai funcionar? Já vou chamar aqui de tabela periódica. Beleza. E agora, que é a parte importante, que vai ser a estrutura que eu acabei de comentar. E outra coisa, se você ainda está fazendo isso aqui, já vamos parando com isso, tá? Que hoje em dia ninguém fica escrevendo tanto assim não, tá bom? Vou ensinar vocês a forma prática aqui de como que funciona. Primeiro eu vou criar a mais externa, a camada mais fora assim da minha div, que vai ser a tabela periódica. Isso aqui eu estou criando uma div com a classe chamada tabela periódica. Dentro dessa div eu quero ter aquelas 10 divs que são as 10 linhas que tem na nossa tabela. Então eu vou fazer div vezes 10, tá bom? Eu posso chamar essas linhas de linha mesmo. E aí dentro de cada linha, vamos voltar lá na tabela para ver. Dentro de cada linha a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então dentro de cada linha a gente tem 18 divs, que eu posso chamar de elemento. E na hora eu diferencio com um segundo nome de classe, mas eu posso chamar o primeiro de elemento para manter o padrão. Então é só dar Enter. E agora você já tem toda a estrutura da tabela criada. Se você não sabia codar assim, amigão, te falar que você está perdendo tempo, vamos tá estudando melhor aí, tá? Agora sim a gente vai vir preenchendo essa tabela com os nomes, então eu vou preencher e volto já com ela preenchida para não ficar
mostrando só eu escrevendo elemento. Mais uma coisa muito importante que eu acabei não comentando, então já dá um Ctrl Z aí. Dentro dessas 18 divs, a gente lá na tabela tem mais ou menos três coisas que aparecem em cada quadradinho, em cada elemento. Vou voltar lá para mostrar. Ó, aparece, deixa eu dar um zoom aqui em cima tem ela melhor. Aqui, então a gente tem o nome, tem ele abreviado e tem um númerozinho aqui em cima, tá? Então aqui ó, número atômico, símbolo, o nome e a massa atômica a gente não vai fazer agora. E a massa atômica a gente não vai se preocupar agora. Então a gente vai fazer apenas as outras três coisas aqui. E voltando para cá, eu posso chamar, por exemplo, de parágrafo mais H1 mais um parágrafo novamente. E aí todos os elementos já vêm nesse padrão, o que facilita bastante, que agora a gente só se preocupa em realmente colocar a inserção dos elementos mesmo, ficando bem mais fácil de desenvolver, tá? Então agora eu só vou preencher, já volto com ela preenchida para vocês. Uma vez que temos todos os códigos aqui já, a gente vai... Vamos rodar lá primeiro para ver, antes da gente fazer o estilo. Vamos rodar lá no navegador. Vou rodar aqui, ó. Aqui embaixo no Go Live Server mesmo. Pode rodar pela porta também. Pronto, a gente já está com todos os elementos da tabela periódica aqui. Agora, a gente vai começar a mexer no CSS para a gente poder fazer o formato da tabela. Uma coisa muito importante também é você pegar aqui, por exemplo, o grupo do hidrogênio. Quando você pegar aqui o hidrogênio, você vai pegar o grupo dele. Nesse caso aqui, você pode chamar de azul mesmo, ou você chama pelo nome daqui de baixo, ó, que seria não metais. E aí, a partir disso, a gente consegue colocar do lado do elemento o nome de mais uma classe para trazer o estilo único de cada elemento. Mas vamos criando o CSS mais básico por enquanto. Então já linka lá no CSS. Style.css mesmo. Ctrl clique para você criar aqui direto. E aqui a gente pode fazer as configurações da forma que a gente queira. A primeira coisa que eu vou fazer é já registrar as cores. Então a gente tem azul, roxo, rosa, laranja, enfim, temos algumas paletas aqui. Então a gente vai usar a configuração global aqui do VS Code para estar fazendo isso, que é o root, root. Aí aqui dentro a gente chama, por exemplo, aí dessa forma a gente vai cadastrando o nome de cada uma. Então tem o azul, tem o roxo, purple, vai ter o vinho, a gente pode pôr o red, mudar aqui a tonalidade, por exemplo, eu vou puxar aqui mais escuro, ó. Tem o rosa, pink, tem também o laranja, tem amarelo, verde, e tem o azul mais claro e o vermelho. Então
só mais essas duas, beleza. Então tem o vermelho, agora sim o red puro, e vai ter o azul claro, que vai ser o light blue. O light. Beleza. Agora sim a gente vai configurar. Bom, galera, por enquanto tá assim. Então, como vocês viram, agora eu tô com o código CSS aqui. Essas são as cores definidas. Vou colar o código. Antes de mostrar o resultado para vocês, vou explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Esse asterisco eu estou definindo que eu não quero... Essa é uma configuração geral, que eu não quero começar com nenhuma configuração de margem nem padding, porque ele vem com uma configuração padrão, então eu estou meio que anulando essa configuração padrão. Tabela periódica, que é aquela div mais externa que a gente tem, eu dei um display block nela e coloquei uma margem para não deixar colado na esquerda a nossa tabela. Aí a configuração da linha é apenas um display flex para deixar uma linha embaixo da outra. E aí nos elementos, que é a parte que tem mais detalhes, né? Porque são onde tem realmente o que mostra, né, cada elemento. Então eu coloquei margem 2 pixels e 4 pixels para separar cada quadradinho. O width height é para colocar o tamanho do quadrado. Coloquei uma borda também. Alinhei os itens no centro. O justify content, ele não funciona muito para nada. Eu acho que provavelmente se eu tirar não vai interferir. Font weight é só para deixar a letrinha mais escura. O text align vai alinhar os nossos três elementos, os três elementos que temos dentro da classe elemento, porque tem parágrafo, H1, parágrafo em todos, então ele vai alinhar, deixar os três verticalizados, verticalmente alinhados. O align itens é horizontalmente, ele deixa alinhado. Dá para adicionar também aqui um border radius, aí eu posso pôr os 2 pixels só para deixar bonitinho. Aqui no ponto elemento, que dentro tem tipo a leitura, né, que a gente faz disso aqui é dentro da nossa classe elemento, a gente tem um parágrafo. Esse parágrafo a gente tem um font weight 500, que é meio que a clareza assim da fonte, se é tipo muito escuro ou meio clarinha. E o font size vai definir o tamanho, a espessura daquela fonte. E aqui no H1 que tem dentro da classe elemento, exatamente a mesma coisa, só muda a configuração mesmo. Agora sim a gente vai lá ver o resultado antes da gente fazer, aplicar aquela configuração mais detalhada, sabe, de cada cor em cada quadrado. Essa parte você pode fazer da forma que você preferir, porque vai de cada pessoa. Mas, por enquanto, ela está assim, beleza? Poderia colocar aqui um H1 escrito tabela periódica também, poderia fazer N coisas, tá? Vou aumentar esse border radius, que eu gosto de border radius maior. Eu não gosto tão pequeno, tá dando nem pra ver. Agora sim dá pra dar uma olhada direitinho nesse border radius. Bom, é isso. Aqui os quadrados que ficaram vazando, eu teria que aumentar aqui, ó, por exemplo, fazer meus quadrados de 70 pixels por 70 pixels. Vamos ver. Aí, agora sim já cabe. Acho que agora tá cabendo tudo que é necessário. E esses quadrados vazios, a gente vai criar uma classe para ele, que pode chamar nada, enfim, chama do que você quiser, o nome da classe não interfere, só para você poder tirar as configurações dele e deixar literalmente um espaço, apenas o espaço vazio, que é assim ele já vai ficar com esse espaço aqui corretamente, e aí não vai precisar adicionar nenhuma configuração a mais, tá? Foi uma forma bem prática e fácil que eu passei nesse vídeo. Quando eu fiz esse desafio na faculdade, a gente tentou resolver usando o Display Grid, que se você não conhece é bom estudar também, e a gente acabou não conseguindo. Com esse método aqui, Flex, que é o que eu conheço mais que o Display Grid, eu achei mais fácil, bem mais fácil. Passei para vocês também
a forma de se montar no VS Code, que se você aprender e dominar esse atalho que eu utilizei, fica muito mais fácil para você reproduzir os códigos. Você não precisa ficar digitando linha por linha, que demora muito tempo mesmo. E bom, vamos só então retirar esses espaços vazios. E aí a configuração de cada elemento eu deixo como desafio para vocês, porque é algo bem de cada um, é só você aplicar lá uma classe da cor, colocar a cor e vai ser uma configuração padrão, mas a gente pode fazer em um para eu dar o exemplo, tá bom? Então aqui galera, todas essas classes de elemento que tiverem vazio, aqui do lado de elemento, então você clica 2 vezes em elemento, e aí aqui do lado a gente vai escrever, por exemplo, vazio, entendeu? E aí quando a gente vem aqui, a gente faz uma configuração para essa classe vazio, e a gente vai dar todas as configurações que a gente aplicou aqui. Então, por exemplo, a borda, que é o mais importante, eu acho, a gente vai colocar, pode deixar um pixel mesmo, não tem problema, solid. Só coloca o white, que aí vai se camuflar com o fundo. O resto eu acho que não vai interferir. Vamos dar uma olhada lá. Perfeito, ó. Já viu que ficou um espaço vazio? Então é só você fazer isso. Agora é só a gente colocar o vazio aqui, ó. Então a gente vai pegar o vazio, Ctrl C. Todas que estiverem vazias é só a gente sair colando. E aí, rapidinho, a gente já fica com tudo corretamente preenchido, beleza? Prontinho, galera, perfeito, tá? Tabela aqui completinha, conforme a gente fez lá. Esse espaço aqui é opcional, poderia ter feito com margem também, mas assim fica mais padronizado e mais bonitinho, pelo menos para mim, tá? Agora, vamos dar o exemplo aqui de alguma das classes, só para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu ver algum nome aqui, por exemplo. Vou dar o exemplo aqui dos gases... dos metais de transição, que são bastante aqui. Não, na verdade eu vou pegar um que tem menos para não me matar. Vou pegar os metais alcalinos, tá? Vamos fazer com os metais alcalinos. Então a gente vai vir aqui. Deixa eu só ver aqui de novo. LI, tá? Vamos lá no nosso LI, aqui, acha o elemento aí primeiro, antes de tudo, claro. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, metais alcalinos. Igualmente a gente fez com o vazio, a gente vai fazer com esses metais alcalinos, porém, apenas nos elementos que são metais alcalinos, que nesse caso é o lítio, o sódio, vamos procurar o sódio, cadê? Aqui o sódio, o potássio, rubídio, passou o rubídio já, aqui é o rubídio, opa. O césio e depois o frâncio, beleza? Então é o CS e o FR. Césio e por último o frâncio. Perfeito. Agora é só ir lá no CSS, desculpa. Vamos chamar os metais alcalinos e a gente passa um background color. E esse caso aqui pode ser, por exemplo, deixa eu ver, vou fazer com o roxo, que é o que a gente tinha configurado. Então vou chamar o roxo. Beleza, ele completa com o var, que é o que precisa para completar quando a gente usa essa variável no root. E agora quando a gente voltar lá no nosso navegador,
tabela periódica, ele já pintou o espaço que a gente precisava. Poderia também já jogar as cores das letras de branco para ficar mais fácil de ver, poderia fazer block shadow, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá pra gente fazer aqui com front-end, com HTML e CSS puro, beleza? Mas eu gostei do resultado, achei que foi bem rapidinho, bem didático e é isso. Entrando ali na parte de JavaScript, que era o que eu queria comentar, a gente poderia também fazer, tá? De JavaScript, normal, a gente ali naquele pacote de script que eu configurei, eu faria um script.js e dentro dele eu poderia fazer uma função que adicionasse os meus elementos de forma meio que automática, assim. Então a gente teria meio que talvez um for each, algo do tipo, para adicionar. Talvez seria mais fácil, talvez não seria. Para esse caso, eu acho que o HTML, dessa forma que eu expliquei, é mais rápido, é mais didático do que fazer no JavaScript. Agora, se for uma pessoa de HTML que vai digitar linha por linha, tenho certeza que por JavaScript já vai ser mais rápido. Bom, eu acho que esse foi o vídeo de hoje mesmo. Eu consegui passar o que eu precisava de informação para vocês. Comenta aqui embaixo também qual o seu elemento químico favorito para eu saber. E outra coisa, comenta também outras ideias desses desafios, entre muitas aspas, não precisa ser tão simples quanto esse, de front ou de back, que eu posso estar trazendo aqui no canal. Esse foi mais algo simples, só para passar essa ideia de display flags, porque me ajudou muito esse desafio a entender realmente como funciona o display flags, o display grid, até esses atalhos que eu acabei utilizando no HTML para fazer a codificação de forma mais rápida. É isso, esse foi o vídeo de hoje mesmo. Se você gostou, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve, se não for pedir muito para vocês. Clica aqui nesse vídeo também, se você quiser ver um gerador de senha em Python bem simplesinho. E é isso, galera. Sem mais enrolações, eu me despeço por aqui. Te espero no próximo vídeo. Valeu e falou!